Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga. É um programa para aquelas pessoas que já são professores de yoga, que estão no mercado de trabalho, mas ainda não vivem exclusivamente do yoga. Porque já falamos isso muitas vezes, hoje só dar uma boa aula não é suficiente para um professor viver de yoga. Ele precisa dominar outros fundamentos que a gente chama aqui de pilares, e aí eu vou trabalhar esses pilares hoje, né, nessa jornada aí. E hoje, como apresentar uma boa proposta de trabalho? Claro, o professor de yoga, ele precisa trabalhar em lugares, né? E aí, ou mesmo o professor que tem o seu próprio espaço, ele tem que ter uma proposta de trabalho. Eu quero dizer, o que que eu quero dizer com isso? Que só dar aula de yoga, o que que você faz? Eu dou aula de yoga. Isso não é uma proposta suficiente, sabe? É uma proposta, mesmo para quem já tem uma escola de yoga que dá aula de yoga, como eu tenho aqui a minha escola, fizemos esses dias 22 anos aqui, a gente dá aula de yoga? Sim, mas só isso não, a gente faz muitas outras coisas. Por isso que a gente, ao fazer muitas outras coisas, a gente tem aqui uma estrutura bacana e tem alunos, ok? Então, nós vamos pensar nessa proposta de yoga hoje de uma maneira, uma proposta de trabalho com o yoga, não necessariamente aulas, as pessoas acham que yoga é só dar aula, né? Mas yoga tem uma filosofia de vida. Então, às vezes, você orienta não dando aulas, às vezes você orienta sob o ponto de vista de filosofia. Por isso que é importante, muito importante, um professor conhecer o Yoga Sutra de Patanjali. Porque o Yoga Sutra de Patanjali, na minha visão, é o livro mais profundo, é o tratado mais profundo de consciência, sobre consciência, já hoje feito. Né, dos que eu conheço, é o mais profundo. Ele trata a consciência humana de uma maneira extraordinária. E se você conhece o Yoga Sutra de Patanjali, você perceberá que as aulas dentro do yoga é uma parcela pequena. Tem muitas outras coisas relevantes. Só para você que está comigo, eu estou aqui com aqui, ó, um computador, aqui um celular e aqui o outro computador que eu tenho um mapa mental. Então, às vezes, eu fico trabalhando com essas três máquinas, né, simultaneamente. Bom, então, como apresentar uma boa proposta de trabalho? Contexto. Converte, por que que uma boa proposta de trabalho é bom? Porque converte um bom resultado e gera uma boa imagem, sabe? Se você faz uma boa proposta de trabalho, você converte. O que que é converter? É fechar aquele negócio. Você vai fazer uma proposta de trabalho num lugar, por exemplo, numa empresa, numa academia, num clube ou num grupo que procura você, aí se você não fizer uma boa proposta, você não fecha. Vai alguém lá, faz uma proposta melhor e fecha. Ok? Então, a boa proposta é fundamental. O que não é uma boa proposta? Erros que a maioria comete. Não entender, né? Onde as pessoas erram ao fazer uma boa proposta. Eu quero fazer uma boa proposta, mas a pessoa erra. Não entender, né? Para quem é. Você vai fazer um trabalho numa academia, você vai fazer num ginásio, vai fazer num clube, vai fazer dentro da escola, né? Dentro de uma escola de segundo grau, dentro de um grupo de pessoas que querem desenvolvimento pessoal. Então, imagina, se você vai fazer uma proposta de trabalho para um grupo que já tem uma estrutura de desenvolvimento de consciência de trabalho, não pode ser uma proposta simples, não pode ser uma proposta rasa, tem que ser uma proposta mais profunda, né? Então, um dos erros mais comuns é não entender para quem você vai fazer essa proposta, o que que essas pessoas precisam. E um outro erro, mas muito comum que os professores cometem é acreditar que a proposta é uma questão de valor e horário. O que que você faz? Eu dou aula de yoga. Ah, nós precisamos de um professor de yoga. Ah, então, o meu preço é tanto, e os meus horários tanto. Que horário você quer que eu dê aula aqui? Ah, eu quero nesses horários. Você pode? O professor diz, sim, eu posso. Qual que é o valor que vocês estão dispostos a pagar? Ah, não, faça uma proposta. Tá bom, o meu custo de hora é 150, R$ 200, R$ 50, não importa ali. Ah, combinou o horário?
Sim. Combinou o valor? Sim. Fechou. Isso é muito pouco. Isso funcionava antigamente, né? E um dos valores que nós já falamos aqui, se eu quero fazer uma boa proposta de trabalho, eu tenho que entender para quem que eu vou dar a aula e se é só aula, porque eu posso apresentar uma proposta de trabalho dentro do yoga que é ensinar conceitos, é ensinar a filosofia, como você trabalha a consciência, como você trabalha a meditação, sob o ponto de vista, sob a ótica do Yoga Sutra de Patanjali, né? Você precisa entender profundamente o Yoga Sutra de Patanjali, porque se você for ensinar, por exemplo, um grupo que quer meditação, e você vai lá e dá asana, né, faz uma proposta de dar asana, não vai funcionar. Então, esse é um dos maiores erros, acreditar que aulas de yoga é só uma questão de ajustar os horários com os valores. Isso é uma parte pequena dentro de uma proposta de yoga, uma proposta de trabalho que converte para você fechar. Bom, oportunidade. A importância de aula em um espaço, as vantagens que isso tem. Claro, o professor novo, é muito difícil, a menos que ele já tenha uma bagagem em empreendedorismo, muito difícil ele montar a sua escola. É preciso ele ganhar cancha, é preciso ele ganhar experiência. Então, trabalhar em lugares, especialmente em lugares que têm conhecimento, né? Lugares que já têm uma história de yoga, de ensino, é relevante, porque ele está num processo de aprendizagem. Quando eu faço a minha formação, e grande parte das formações são só técnicas, e aí eu faço a meia-culpa, porque antigamente a gente também, ao dar as nossas formações de yoga, a gente dava só técnica, a gente achava, acreditava, e eu também acreditava nisso, que se você dá uma boa aula, era suficiente, você tinha o seu espaço. Então, como a gente preparava um professor de yoga? E nós cometemos esse erro também. Quer dizer, erro assim, durante um tempo isso funcionava, isso era suficiente. Era preparar o professor para dar uma boa aula de yoga e ter um conhecimento de médio para profundo de yoga, filosofia. E isso hoje é bom? Sim, isso é necessário. Só que isso se tornou pouco, se tornou insuficiente, né? Mas eu também cometi esse erro. Você percebe como a gente vai aprendendo? Você percebe como 22 anos de escola, a gente vai aprendendo que 41 anos que eu tenho na jornada de yoga, a gente vai aprendendo. E aí a gente tem que aprender e melhorar. Esse erro nós cometemos? Sim, cometemos também. Né? Porque lá no início funcionava, deixou de funcionar. Então, o professor ele precisa dar aulas em espaços diferentes. Se ele der aulas em espaços diferentes, é mais interessante se ele der aula para jovens. Numa academia, se ele der aula para pessoas mais idosas num clube, se ele der aula numa empresa, isso tudo facilita porque vai formar uma estrutura de conhecimento de pessoas. Ah, nesse ambiente, eu tenho que trabalhar o yoga de uma maneira, senão eu perco alunos. Nesse outro ambiente, eu tenho que trabalhar as técnicas de outra maneira. Ele vai conhecendo. Essa experiência é fundamental para depois, se for o caso, evidentemente, ele montar a sua escola. Né? E aí, então, os benefícios é você encontrar espaços no início da carreira, encontrar espaços diferenciados. Se tem alguém ali sênior, né? Se dá aula num espaço, tem um professor sênior, prestar atenção no que ele diz, né? Como que ele conduz, perguntar para eles, oh, como é que você faz aqui, né? O que eu preciso tomar cuidado nessa turma, essa idade, sabe? E aí você toma esses cuidados, aprende com as pessoas mais antigas. Se você não tem ninguém que te ensina lá dentro do espaço e não tem ninguém que te orienta, você vai perder muitos alunos, como eu perdi muitos alunos no início, porque a gente não sabia, a gente dava aula, achava que isso era suficiente, tinha uma série de coisas que a gente não prestava atenção, porque a gente achava que não era relevante, e eu perdia muitos alunos. E isso, quando você começa a perder muitos alunos, isso dificulta essa ideia de viver do yoga, porque daí você não encontra mais espaços para dar aula, cada vez menos. Né? Se você é um bom professor, o que é um bom professor? Né? Um professor que consegue ensinar o aluno, aquele aluno, olha só, eu não estou falando que um bom professor é um cara que dá boas aulas, não, não é isso. É um professor que consegue ensinar.
E aí ensinar. O que que é uma boa aula de yoga? É uma aula que ensina. Então, um professor que dá uma aula de yoga com uma técnica perfeita, não necessariamente é uma aula boa, porque às vezes aquela aula, ela não está dimensionada para aquele público, né? Se você dá uma aula forte, intensa, e o seu público é empresa, isso não vai funcionar. A sua aula não vai ser boa. E essa mesma aula, que não é boa numa empresa, pode ser uma excelente aula numa academia. Você percebe? A boa aula é aquela que ensina aquele público que está vendo aquela aula. E aí, você trabalhar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, e tendo como background uma boa orientação, quer seja lá dentro, quer seja uma mentoria que você faz, quer seja cursos que você faz, aí sim, você progride e cada vez você perde menos alunos. Quando fala em perder alunos, tem uma coisa seguinte, né? Tem alunos que você vai perder independente do que você faça. Por exemplo, agora eu tive alunos, né, teve já contei isso aqui, mas teve alunos que mudaram, foram para outro país. Você vai perder. Teve uma aluna minha que foi para Curitiba, você vai perder, né? Então, às vezes, tem alunos que você perde independente do que você faça. Mas tem muitos alunos que o professor iniciante perde porque não sabe orientar. Às vezes ele constrói uma aula tecnicamente perfeita, intensa, forte, uma aula para produzir bons resultados, e entrega essa aula para um público que não está preparado para aquela aula. Então, se você olhar do ponto de vista da técnica aqui, é uma aula boa, mas não é uma aula adequada para aquele grupo, sabe? E aí, uma boa proposta de trabalho, por que que eu estou falando isso? Uma boa proposta de trabalho contemporiza isso. Uma boa proposta de trabalho é uma proposta que entrega o conteúdo que aquele público precisa. Bom, esse é uma as oportunidades aqui que você vai ter nessa nossa jornada. Então, eu estou numa live ao vivo, não trabalha mais aqui, perde. Ah, ao vivo é isso. É, então, nós temos essas intercorrências aqui. Bom, programa, proposta na empresa, fora do padrão da empresa. Outro, né, quer dizer, um exemplo que eu poderia dar, um dia me perguntaram aqui uma proposta, né? Uma pessoa que frequentava, eu tenho vários professores que trabalham, que fazem práticas comigo, que é reciclagem. Porque o professor, já falei isso muitas vezes, o professor que para de praticar, aos poucos ele vai caindo. Então, você tem que praticar, professor, só sua prática sozinho? Não, você tem que precisar praticar com outros também. E eu tenho várias pessoas, vários professores que praticam. Então, aí o cara falou assim, Zan, quero apresentar a proposta na empresa. Posso apresentar, ou você dá uma olhadinha na proposta, ver se é uma proposta razoável, se é uma proposta boa, eu digo, pode, me manda aqui. E aí eu vi, né, que a proposta que ele tinha era completamente incompatível com os valores da empresa, né? Eu digo, essa proposta não vai funcionar nessa empresa. Né? Qual que é essa ideia de compatibilidade? Um dia me chamaram, né, para fazer uma proposta de trabalho de meditação, de yoga e de meditação numa empresa. Eu fui lá, aí conversando com a pessoa, o que que ela disse? Aqui nós temos um grupo era o departamento de marketing, uma multinacional, o departamento de marketing. E aqui nós temos nós temos um grupo de pessoas, mulheres, que trabalham de vestido. Então, eu precisava preparar uma proposta de yoga, que seria feita no ambiente de trabalho, onde tinha meninas que iam trabalhar de vestido, vestido e salto. Você percebe? Então, quais são os valores da empresa? Naquele ambiente de trabalho, o valor da empresa é: aqui as pessoas trabalham desse jeito. Os rapazes vão bem arrumados, camisa de manga comprida, sabe? As meninas vão de saia, todas vão de saia, não, mas sempre tem gente, sempre tem menina de saia. E essas meninas vão fazer aula. Então, você veja assim, aí eu conversando com a pessoa, de bom, então a gente não pode, por exemplo, fazer técnicas sentadas.
sabe? A gente não pode fazer invertida. E aí eu perguntei, e antiflexão em pé? Ele disse, eu acho que aqui não é uma boa, sabe? Aí você tem que elaborar uma proposta que contemporize os valores daquela empresa. Se você fizer uma proposta que não tem, que não contemporiza, eles não vão aceitar. E se eles aceitarem a proposta achando que está coerente com aquele ambiente de trabalho, e aí você vai lá, mostra a aula, você vai ser demitido. Ok? Então, você tem que entender, por exemplo, se for uma empresa, né, você tem que entender qual que são os valores, o que aquela empresa tem como coisas importantes, e a sua aula tem que ser compatível com aquilo. Bom, objeções. Quero começar com o meu próprio espaço, não sou muito bom em escrever. Primeira coisa que as pessoas pensam em proposta é aquela ideia, tá bom, eu vou escrever uma proposta, mas eu não sei escrever direito. Primeira ideia é que uma proposta de trabalho não é só escrever, né? É a forma como você apresenta e o conteúdo. O conteúdo nós estamos falando aqui, né? Não é só escrever. Aí eu posso mandar por e-mail, posso conversar por telefone, né? Existe um método, né? Quer dizer, o que a gente vai fazer é o seguinte, tudo isso a gente precisa de tempo para trabalhar. Quando você vai construir uma proposta, precisa de um roteiro. A menos que você já tenha experiência, já conheça um roteiro, você precisa de um roteiro, porque você precisa o quê? Da escrita. Segundo, você precisa das imagens. Hoje, uma proposta de trabalho não vai só com palavras, né? Vai num PDF com imagens. Talvez uns anexos com vídeos, sabe? Talvez um esclarecimento, né, do que a gente vai trabalhar, como a gente vai fazer. Isso, claro, eu tenho tudo isso sistematizado, mas com o tempo aqui não vai dar para a gente trabalhar tudo, ok? Essas lives são mais curtas, mas a gente faz várias lives também. Ó, explique um jeito errado de executar esse tema. Cada espaço tem uma proposta específica, aula específica. Já falei. Se percebe que tem algumas coisas que na live eu já vou adiantando, e daí quando chega naquele momento eu já falei. Ou seja, uma boa proposta de trabalho tem que atender aquele público específico. Explique um jeito certo, o jeito errado é não fazer aquela proposta que atenda especificamente aquele público, né? E um jeito certo é fazer exatamente o contrário, né? Bom, dicas que eu poderia dar que você pode fazer agora. Então, uma dica muito, muito relevante é você entender quando a pessoa pede uma proposta de trabalho para você, eu quero aulas de yoga. Quero, às vezes, normalmente as pessoas perguntam, eu quero aulas de yoga. Aí você pergunta, o que que você quer? Qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? E a partir desse objetivo, isso é fácil, é só você perguntar para a pessoa, né, que quer os seus serviços, que quer aulas de yoga, aí ela vai dizer para você, e isso você já pode começar a aplicar agora, para entender. Essa é uma parcela da compreensão do que você precisa entender para poder fazer uma boa proposta, né? Bom, pequeno passo, né? Então você saber o objetivo e aí fazer uma proposta adequada. Perguntas: o que é? Bom, já respondemos. O que é uma boa proposta, né? Se a proposta não for adequada, se a proposta for inviável para aquele ambiente, você não fecha. Então, o que é uma boa proposta de yoga? De aulas de yoga? Aulas. Lembra-se que eu falei lá atrás que não é só aulas. É uma proposta adequada àquele público que me pediu, com adequada em todos os sentidos. O texto que eu mando, as mídias que eu mando, né? Se eu mando por e-mail, por telefone, se eu mando PDF, se eu faço aqui, e uma estrutura conceitual e de conteúdo que atende aqueles objetivos. Isso é uma boa proposta. As pessoas confundem o que significa sim, acham que é apenas uma questão de valor e horário. Já falamos, então, vamos em frente. É muito mais. Quando a gente fez aqui uma parceria com o Gympass, né, eles perguntaram assim, né,
ao me sondaram, qual que é o objetivo de vocês? Assim, e aí, se os nossos valores forem incompatíveis com os deles, a gente não vai fechar negócio, né? E aí eu coloquei os nossos, qual são os valores que a gente cultiva aqui na nossa escola? E estavam amplamente em sintonia com os valores deles. Fechamos parceria. Você percebe? Então, só que, veja só, neste caso, eles pediram para mim quais são os seus valores, mas poderiam não ter pedido, sabe? Poderiam ter simplesmente feito a proposta de parceria e aí me perguntado, o que vocês têm a oferecer? Percebe? Né? E aí, se dentro desse, o que nós temos a oferecer, eu não coloco os nossos valores, diz, putz, esse pessoal só dá aula, não faz mais nada, né? E fecharia parceria com outro, ok? Sim, as pessoas confundem, falamos. Qual a diferença entre uma boa e uma má proposta? Uma boa proposta atende e o que a pessoa precisa, que leva, que a sua proposta de trabalho leva onde ela quer chegar, e uma má proposta não faz isso. Né? Quais tipos de propostas existem? Bom, na verdade, vamos falar em termos de forma e conteúdo. Forma. Então, eu posso encaminhar por e-mail, pessoalmente, posso mandar a proposta com currículo, posso mandar com os trabalhos que eu já fiz semelhantes, posso ir por telefone, posso ir por prospecção, vou lá na empresa, converso com aquela pessoa, né? Às vezes eu faço um contato antes, vou lá, converso. Então, como a forma, existe muitas. Qual forma é a melhor? É aquela que é melhor para aquela pessoa que você vai entrar em contato, né? Não é você quem decide a forma melhor, é o seu cliente, né? Se a pessoa diz, me mande por e-mail, você vai mandar por e-mail. Se ela pessoa, não, vamos conversar pelo WhatsApp, a gente conversa pelo WhatsApp. Se ela diz, vamos fazer uma reunião, sim, qual horário que bom para você, para a gente agendar um horário? Você percebe? Então, isso quanto à forma, né? E é, é, e quanto ao conteúdo, é aquele que atende, já falamos isso e não vamos repetir mais. Bom, quais os tipos de propostas existem? Então, na forma, desse jeito, e no conteúdo. N propostas de trabalho. Várias. Cada público e faixa etária. Por exemplo, aqui nós temos yoga normal, na minha escola, temos yoga para criança e temos yoga para terceira idade. Cada tipo de público, uma aula completamente diferente. Né? Se eu desse aula numa empresa em que, naquela empresa, só para concluir, aí eu fiz a proposta de trabalho para eles, veio a pandemia, tudo homework, e depois não demos continuidade. Durante a pandemia, olha só, durante a pandemia, o cara que era o nosso contato, em 43 anos, um infarto fulminante, o cara morreu. Durante a pandemia, olha só. Né? Depois da pandemia, não retomamos. Mas, qual é a proposta de trabalho que eu faço para uma empresa, um grupo de marketing, grupo mais jovem, pessoas mais jovens, que eu tenho que dar essa aula no ambiente de trabalho, durante o horário de trabalho, onde as pessoas trabalham, os homens trabalham com camisa manga comprida, calça quase social, né? Mas o esporte fino, poderíamos chamar assim, então não dá para o cara se ajoelhar no chão, não dá para o cara sentar no chão, sabe? Mulheres usam vestido, usam salto, e você vai dar aula ali de 20 a 30 minutos. Então, eu tenho que fazer uma proposta que se encaixe nesses valores. Agora, a mesma empresa de marketing, uma outra empresa, um grupo de marketing, que as meninas não vão elas não vão de saia, que tem um espaço para praticar yoga, que elas podem ir no vestiário e trocar a roupa de trabalho, colocar uma roupa de prática e praticar. Uma aula de 40 minutos. A proposta é completamente diferente. Você percebe? Então, forma e conteúdo. Bom, por que uma boa proposta por que uma boa proposta e trabalhar em espaços é importante? Nós já falamos disso, né? Ganhar experiência, construir a caminhada, não é o dia, as coisas não acontecem do dia para a noite. Tem que ter história.
E aí o professor que começa a ter história, ele começa a encontrar os melhores espaços. Por que investir tempo, dinheiro nisso é importante? Porque você tem que estudar a vida inteira, você tem que aprofundar. Eu tenho 41 anos de yoga, continuo lendo, continuo estudando, continuo consumindo cursos. Hoje eu consumo cursos não só de yoga, de outras áreas, porque às vezes, né, o professor de yoga, né, primeiro ele precisa consumir os cursos de yoga. Então, por exemplo, entender profundamente o Yoga Sutra de Patanjali, entender pranayama. Por exemplo, o meu curso de pranayama tem 16 horas aproximadamente, só de pranayama. Aí você precisa entender de mantra, você precisa entender de puja, né, as técnicas de gratidão do yoga, você precisa consumir cursos de meditação. Primeiro, o professor de yoga, ele tem que se aprofundar em cada área do yoga. Aí depois ele vai para outras áreas, né, de conhecimentos gerais, no sentido assim de conhecer o ser humano de maneira mais ampla, os valores, tendências. Mas quando o professor realmente mergulha no yoga, ele desvenda isso dentro do universo do yoga, e o Yoga Sutra de Patanjali é uma ferramenta extraordinária para isso, né? Então, precisa investir tempo e dinheiro no autoaperfeiçoamento sempre se você quer viver do yoga. E uma coisa interessante que eu notei nos últimos anos, né, aqui, que professores antigos de yoga, as escolas antigas, fecharam com a pandemia. Você deve conhecer escolas antigas que fecharam com a pandemia, porque a pandemia mudou os paradigmas, né? Aquele professor que só entregava aula presencial, não tinha a entrega dupla, né? A mista, de você ter o presencial, mas ter o vivo. O professor que não sabia lidar com tecnologia, Instagram, Zoom, Facebook, mexer com Google, né? Impulsionar essas coisas, não tem mais aluno. Ah, mas é um professor antigo, é um professor bom, mas caiu o número de alunos. Então, várias escolas fecharam porque os professores não dominaram, não acompanharam o tempo, e veio a pandemia, que ficou só presencial, ou cuja estrutura online era insuficiente para atender às exigências dos seus alunos. Hoje nós temos um público em todas as áreas cada vez mais exigente. Cada vez você precisa entregar as coisas com qualidade. Não só qualidade de conteúdo, mas a qualidade de forma. Numa aula de yoga dada online, o que é conteúdo bom de forma? É um Zoom, é uma câmera boa, é um som bom, né? Claro que às vezes dá pau na internet, claro que às vezes não funciona, mas no grande número de vezes a internet está funcionando bem. Aqui na escola nós temos 2 linhas de internet, porque quando pifa uma, a gente coloca outra, porque aqueles alunos nossos que fazem online, eles não ficam. É muito, muito, muito raro uma aula não funcionar, por isso que nós temos 2 aulas. Nós temos mais de uma câmera, nós temos câmera de reserva, nós temos microfone de reserva. Nós compramos o nosso microfone, custou R$ 1.200 o microfone. Só o microfone, porque precisa de um som bom, sabe? E às vezes, mesmo assim, às vezes dá pau, às vezes é pifa, mas aí o professor tem que ter uma certa habilidade para resolver problema, sabe? São habilidades que hoje precisa. Ah, mas eu sou um professor antigo, já tenho 50 anos de yoga, não quero mexer com essas coisas. Mas hoje precisa. Você quer continuar dando aula de yoga? Você precisa. Você percebe? Então, o aperfeiçoamento do professor de yoga não é só os conteúdos do yoga, mas ele tem que ter um aperfeiçoamento também em outras áreas que são importantes para ele ter alunos, ok? Aí, investir tempo e dinheiro em, primeiro, os cursos que têm a ver diretamente com a profissão, o conteúdo técnico, esses outros conteúdos, né? Como montar uma boa aula, esses pilares, né, que a gente está falando aqui, preciso investir tempo e dinheiro nisso. E continuar para sempre e sempre fazendo aperfeiçoamentos. Por que investir tempo e dinheiro é importante? Eu já falei, mas assim, o que eu escrevi aqui na resposta. Você quer ou não quer viver do yoga? Quer ou não quer? Se quer viver do yoga, tem que trabalhar. Não tem mais almoço grátis. Não tem mais você fazer isso aqui e ter isso de resultado. Aqui, nessa câmera aqui, mais curta. Não tem como você fazer isso aqui e ter esse tamanho de resultado. Se você faz isso aqui,
Qual que é o seu resultado? É isso aqui no máximo. Agora, você quer um resultado desse tamanho, você precisa fazer tudo isso. Você precisa fazer mais coisas, né? E aí, você viu que a gente está dando orientações aqui nessa jornada Viva do Eu, tanto orientações técnicas como orientações profissionais, porque os pilares, tem vários pilares aí, né? Como você organiza isso, né? Como você se organiza para construir essas propostas? Essa jornada especificamente, ela é direcionada para aqueles professores que já são professores, mas que ainda não vivem do yoga, né? Agora, eu não sou professor de yoga, é bom para mim, se você quer se tornar professor, já faça. Me acompanhe, porque isso vai dar muitas dicas, vai encurtar o seu caminho. E se eu já sou professor, já vivo do yoga, mas quero ter mais alunos ainda, porque eu estou vivendo do yoga, mas ainda não estou numa posição confortável, também é interessante. Aqueles que já vivem do yoga, que já têm um bom número de alunos, né, que aí não precisam desse conteúdo que eu falo aqui, né? Então, mandar 2 e-mails por dia, onde cabe o yoga, como chegar até as pessoas certas. Então, o cara que está nesse início, ele tem que fazer uma estrutura de buscar lugares para apresentar propostas. Não, as pessoas não vão te encontrar em casa. Às vezes o cara é um professor, dá aulas excelentes, mas ele é tímido, ele não vai atrás. As pessoas não vão encontrá-lo. Ninguém vai na sua casa encontrar, bater na sua porta, mas é aqui que mora um professor de yoga? Não vai acontecer isso. Às vezes, por uma questão de sorte do destino, você tem um amigo que apresenta uma proposta para você sem você precisar, né? Mas isso é raridade. Você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. E se eu não fizer boas propostas, o que acontece? Ninguém vai descobrir na sua casa. Não resolve ter conhecimento e dar boas aulas, precisa ir atrás. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Muito, 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 muito obrigado por você acompanhar essa jornada viva do yoga, porque a gente agora vai trabalhar um pouco mais os conteúdos técnicos, porque é preciso saber de tudo para você viver do yoga. Tá bom? Muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.